faça do limão uma limonada. Leitura bíblica, livro de Filipenses capítulo 1, versículos 12 a 14. A palavra diz: quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo, e os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Aleluia! Estamos iniciando Orando em Família, um encontro com Deus através deste devocional. Este é um momento de fortalecer a nossa saúde física e espiritual, sobretudo o nosso coração. Tem em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Dando continuidade ao 13º módulo, falando sobre a carta aos Filipenses, o versículo em destaque encontra-se em Filipenses 1, versículo 12. A palavra diz: quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Presta atenção. Talvez você, como eu, tenha um amigo que goste de chupar limões. Eu acho horrível. É azedo, arde na boca, me engasga e arrepia, mas com bastante água gelada e açúcar, até que desce e refresca, especialmente em dias quentes. Temos também outros slogans para enfrentar nossos problemas, tipo: apresente seu problema a Deus e Ele é a solução. Ou não sofra com a derrota, vire o jogo. E assim vai. Dificuldades e incertezas nos levam a nos queixar e entristecer, fazem cair o semblante e geram o mau humor, o medo que nos paralisa e a injustiça que nos revolta. Paulo via a prisão como prisão. Em Filipenses 1, versículo 7, cita as algemas. Em Filipenses 1, versículos 13 e 14, diz que sua prisão é por causa de Cristo. Mas como Paulo está de boa, consegue ver sua situação de maneira positiva. Assim, testemunha que a perseguição entre os judeus, a armação para que fosse condenado e morto e todas as peripécias a caminho de Roma contribuíram para levar adiante seu ministério, onde os resultados é que ele tinha um público cativo. Eram os soldados romanos aos quais era algemado ou se revezavam para vigiá-lo. Paulo lhes apresentava sempre o Evangelho e o motivo de sua prisão. Assim, toda a guarda pretoriana sabia que era por amor a Cristo que ele estava sofrendo. O segundo resultado era que os irmãos, antes assustados e temerosos, passaram a ser motivados e ter ousadia para testemunhar de sua fé e divulgar o Evangelho. Precisamos nos treinar e ajudar mutuamente a ver as oportunidades que surgem nas crises. Aprender a ver as dificuldades sob a ótica de Deus é fazer de um limão uma limonada. Aleluia! Palavras e palavras que alimentam. Meditando no versículo em destaque, gostaria de trazer uma reflexão mais profunda sobre o versículo em si. Neste versículo, Paulo está se referindo às muitas dificuldades por ele enfrentadas. Ainda que Paulo não especifica quais eram essas dificuldades, podemos supor que ele estava se referindo às frequentes oposições que enfrentou, bem como às inamizades que foram causadas devido à sua pregação do Evangelho de Cristo. A dificuldade tornou-se uma força motriz para ele continuar pregando a mensagem de Cristo, mesmo diante das oposições. Paulo compreendia que as dificuldades que ele enfrentava eram usadas por Deus para avançar o Evangelho. Embora Paulo não fosse a favor dessas dificuldades, ele não somente conseguia encontrar consolo em Deus, mas também encontrava esperança no trabalho que Deus estava realizando por meio dele. Paulo não se desanimava com as dificuldades e as resistências que enfrentava. Em vez disso, ele aceitava que estas eram o preço que ele pagava por servir a Deus.
Por meio de Filipenses 1, versículo 2, entendemos que Paulo reconhece que Deus usa as circunstâncias difíceis que enfrentamos para realizar seu propósito. Embora as circunstâncias sejam desconfortáveis, Paulo nos recorda que Deus pode trabalhar por meio delas para realizar grandes coisas. Da mesma forma, devemos entender que podemos confiar em Deus mesmo quando enfrentamos adversidades e circunstâncias difíceis. Em vez de nos desesperarmos com a dificuldade, devemos lembrar que Deus está no controle. Devemos também nos comprometer com o avanço do Evangelho. Paulo nos ensina que devemos estar dispostos a enfrentar as dificuldades e resistências que possam surgir em nosso caminho. Ao fazer isso, estaremos honrando a Deus e trazendo glória ao seu nome. Devemos recordar que Deus está no controle e que Ele usará as circunstâncias difíceis para cumprir seu propósito de amor. Em Filipenses 1, versículo 12, Paulo nos dá uma importante lição, que devemos servir a Deus mesmo diante de dificuldade e oposição. Devemos lembrar que Deus está no controle e que suas mãos poderosas nos levarão através das dificuldades. Finalmente, Paulo nos ensina que devemos estar comprometidos com o avanço do Evangelho, mesmo em circunstâncias difíceis. Se fizermos, estaremos honrando a Deus e trazendo glória ao seu nome. Aprender a ver as dificuldades sob a ótica de Deus é fazer de um limão uma limonada. Recebam essas palavras na autoridade de Jesus. A palavra de hoje foi semeada para a minha vida e para a sua vida, para a honra e a glória do Senhor. Deus está interessado na minha e na sua dor. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo, amado Mestre. Pai, estamos intercedendo pelos seus filhos através desta mensagem. Pedimos que o Senhor mesmo te reveles a eles. Transforma suas vidas, suas intenções e suas ações para que sejam luz neste mundo. Senhor, ajuda-nos a ver e aproveitar as oportunidades em meio às crises. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre. Amém. É graças a Deus. Não hesite, compartilhe, deixe seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos recomende, compartilhe ao máximo. Até o próximo encontro para a glória do Senhor.